Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje vamos falar sobre a Boa Vista, tá? Sim, eu sei que a Boa Vista tá saindo da bolsa, na verdade eu sei agora, porque eu descobri no meio do caminho, tá? Mas para quem acompanhou a live de terça, que a gente fez um manualzinho lá de como investir de uma maneira simples, que aliás ficou bem legal, eu recomendo que todo mundo dê uma olhada, tá? Eu peguei uma empresa qualquer, a primeira empresa que apareceu na minha frente que eu nunca tinha analisado, para só mostrar como era fácil de ver de uma maneira simples, e foi justamente a Boa Vista. E ela tinha uns números interessantes, até eu achei estranho. Falei, como assim? A empresa parece até legalzinha e eu nunca vi, nunca fiz vídeo no canal. E aí eu comecei, vou falar dela na quinta, né? Comecei a preparar e eu vi que, né, tá com oferta de venda, de fechamento de capital. Porém, ainda assim eu insisti em trazer ela aqui para o vídeo dessa semana, tá? Por alguns motivos. Primeiro, porque é difícil achar empresa no Brasil. Nossa, o cabelo tá horrível hoje, hein? Bagunça. É difícil achar empresa no Brasil que a gente ainda não analisou, né? Empresa interessante, pelo menos, que tem um negócio para avaliar, que tenha números legais. Meio que a gente já viu as analisáveis, quase todas. Aí, tirando uma ou outra, assim, mais complexa, que eu nunca me interessei muito, mas quase não tem empresa, né? Então, agora que não tem onda de IPO novo, tem empresa nova, basicamente, tá? Então, essa, querendo ou não, né, é uma empresa nova para a gente ver. E outra, né? Uma coisa que eu sempre falo aqui para vocês. Nosso objetivo aqui, pessoal, é aprender, estudar, tá? Não é só olhar as empresas que a gente está pensando em investir objetivamente. Essa vai fechar o capital, não vou nem olhar, tá? Assim, o teu aprendizado vai ficar muito limitado se você se restringir apenas às empresas que você está investindo ou uma ou outra empresa nova, tá? O ideal é que a gente entenda o mercado, entenda empresas diferentes, entenda negócios diferentes, né? Vá conhecendo coisas para depois, uma coisa à parte, escolher as da sua carteira, tá? Então, estudar por estudar é uma coisa que eu tenho tentado reforçar aí para vocês, e eu vejo que não é uma coisa que, né, o bom senso do mercado assim tem, né? O bom senso do mercado é só as diquinhas, o bom senso, né? O senso comum, não é bom senso. O senso comum do mercado é só ir vendo as empresas e tal, compra, não sei o que lá, mas não estudar de uma maneira organizada, estruturada, tá? Dito tudo isso, vamos dar uma olhada na Boa Vista, que é um negócio novo que a gente nunca viu aqui, né? Oportunidade de conhecer. Tem os números pelo menos interessantes, que a gente vai explorar um pouquinho mais, né? Mas provavelmente vai sair da bolsa, mas tudo bem, né? Estudar nunca é perdido. Então, peraí, deixa eu só arrumar aqui e vamos lá. Uma apresentaçãozinha institucional para conhecer. Então, isso é de praxe aqui também, o pessoal, eu vejo que tem muita dificuldade, né, para ver um negócio novo e tal, né? Comecem sempre numa apresentação, se ela tem apresentação institucional ou Investor Day, porque nessas apresentações a empresa está preocupada em mostrar como é que funciona o negócio mesmo, que é justamente o que você quer no primeiro contato. Porque as apresentações de resultado, que vai ser a próxima aqui que eu vou mostrar, aí é mais focado no número em si, talvez a empresa não entre em tantos detalhes do negócio que você precisa saber de cara, tá? Então, comece com a apresentação institucional, uma boa diquinha. Nossa, minha voz tá ruim hoje também, né? Hoje tá difícil gravar vídeo, mas vamos embora. Vamos lá, quem somos? Somos uma referência em crédito e vamos muito mais além. Uma empresa brasileira que é inteligência analítica, tecnologia, que começa, né? Todo mundo é inovador, inteligência e tal. Mas basicamente uma empresa já deu para ver que trabalha com crédito, tá? E enfim, só crédito não diz muita coisa. Deixa eu tomar um café, com licença. Ver se dá uma melhorada aqui, meu Deus. Só crédito não diz muita coisa, porque ela pode emitir crédito e tal, não é bem o caso, a gente já vai ver. Né? Parcerias, comportamentos, tá. Bom, aqui dá para entender um pouquinho melhor, né? Porque acho que todo mundo conhece o que é o SPC. Eu demorei para perceber que isso aqui é SCPC, tá? Não é SPC. Mas enfim, o SPC, Serasa são marcas mais conhecidas que eu acho que, né, a maior parte de vocês deve conhecer, de empresas que trabalham em sim com score de crédito, ou enfim, com negativação de crédito, ou seja, são empresas que têm bancos de dados, que têm registros de consumidores que tiveram, né, uma experiência de, ou, né,
dá um default de crédito ou uma inadimplência de pagamento, e aí é o famoso negativado, tá? O famoso credit score, né? Que aqui no Brasil ainda não pegou tanto. Tem uma dessas empresas que tem lá um credit score, né? Que você consegue acessar. Eu já fiz isso uma vez, mas não lembro direito qual que era. Tá? Acho que era Serasa e tal, não lembro agora. Mas, enfim, é aquela empresa que vai ter informações sobre a qualidade do cliente, né, em termos de ser um bom pagador ou não, e quem vai contratar, né, vai ser as empresas que querem fazer uma venda, o cliente quer pagar a prazo, e ela contrata uma empresa, os serviços de uma empresa dessa, para ver se esse cliente é um bom pagador ou não é, e aí ela pode tomar uma decisão de fazer ou não a venda, ou ainda, né, das condições que ela vai fazer a venda. Né? Pô, o cliente não tem uma nota muito boa, então também não vou, né, dar um prazo muito longo, enfim, vou cobrar um juro maior, vai embutir esse risco aí, né, na minha venda. Então agora ficou fácil de entender, né? Todo mundo acho que já ouviu falar pelo menos de SPC e Serasa, né? A Boa Vista ela tem um banco de dados diferente, tá? Que chama SCPC, tá? Não é o mesmo do SPC, é um outro. Enfim, elas fazem basicamente a mesma coisa, né? E trabalham aí mais ou menos no mesmo mercado. A gente já vai ver que ela está tentando, estava não, né? Está tentando ampliar esse ecossistema, oferecer outros serviços correlatos e tal, mas o principal é esse aqui. Então aí, né, ficou mais fácil de entender, né? Ela vem dessa Associação Comercial de São Paulo, que até hoje é um dos grandes acionistas, né? Foi criado o banco de dados lá atrás, né? 55, há muito tempo. Depois, mais recentemente, né, teve lá uma diferença. Eu estava lendo um pouco lá, os bancos eram centralizados, depois separou, eu não lembro exatamente, também não interessa pra gente. E aí o negócio começou, né? Teve o IPO em 2020. Tá? Ela comprou, olha só que ironia, né? Ela comprou uma operação dessa Equifax, que é uma empresa estrangeira que faz mais ou menos isso também no Brasil. E hoje a Equifax está comprando ela, né? Equifax Internacional, que está comprando a Boa Vista para fechar o capital. Olha só, que ironia do destino, né? Mas enfim, aí teve cadastro positivo, a gente já fala um pouco. Né? O IPO dela foi em 2020, então ela veio nessa onda de IPOs relativamente recente, né? Que entrou um monte de empresa na bolsa, muitas ruins, algumas boas logo de cara, que a gente sempre fez vídeo aqui no canal, outras que sofreram um baque inicial e estão agora entregando um pouco de resultado, tá? É aquela discussão sobre a IPO que a gente sempre fala aqui. Aproveitando o tema da semana, do vídeo lá do modelo de análise simples, quem é um investidor assim, bem simples, que não vai aprofundar, é razoável ter um filtro de nem olhar para os preços de IPO recente, tá? Esperar 3, 4, 5 anos, enfim, o que você quiser. É bem razoável. Mas não quer dizer que não tem empresas boas que fazem IPO, tá? Por favor. E é muito. E assim, é muito importante que isso aconteça, que a gente tenha esses ciclos no mercado, que tem aí ondas de IPO, tudo bem, a maior parte não vai dar em nada, vai acabar saindo da bolsa, ou vai ficar muito ruim e tal. Mas sempre entra empresa boa, e aí a gente vai rejuvenescendo a nossa bolsa. Em alguns vídeos atrás, eu fiz um comentário que, cara, eu comecei a investir em 2007. Naquela época, se você pegar a composição do Ibov naquela época, cara, não tinha empresa diferente. A Petrobras e o Vale dando maior fatia do mercado. Aí tinha empresa de telecom, ainda, né, ainda tinha as estaduais lá pós privatização, né? Então tinha bastante telecom, tinha mais bancos, né? Isso a gente regrediu um pouco, né? Teve consolidação dos bancos. Tinha mais banco, aí tinha umas empresas de commodity, né? Sempre teve, siderúrgica e tal, as mesmas que estão aí até hoje, né? Telefonia, eu já falei, telefonia, banco. Cara, você contava na mão, assim, os diferentes negócios, e aí vinha uma Ambev, que era um negócio muito diferente, assim, era exótico uma Ambev, porque saía desse mundinho pequeno de categorias de empresa. Então é saudável para o nosso mercado que tenha essas ondas de IPO, que vem empresas novas, negócios diferentes. A maior parte vai ser ruim, é verdade. Seria burrice minha, né, falar em contrário. Mas vem uns bons e ficam, tá? E o negócio da Boa Vista parecia até interessante, a gente vai ver. Não é pena que ela vai acabar saindo por motivos de força maior, né? Foi adquirido, isso pode acontecer com qualquer empresa, tá? Enfim, pós-IPO, ela começou uma estratégiazinha de aquisições de empresas. Então, ela adquiriu,
Tem uma outra aqui nesse slide que a gente vai ver, né? Essa Conduto já estava fazendo uma joint venture nova. Ela tinha muita grana em caixa, porque ao contrário de muitas empresas que fizeram IPO, levantaram dinheiro e o dinheiro sumiu assim muito rápido, ela levantou a grana e ficou com a grana lá. O negócio ele não é muito gastador de dinheiro, não é muito consumidor de dinheiro. Então ela tinha uma bala na agulha boa para ir fazendo aquisições ao longo do tempo. Isso era interessante. E ela estava fazendo de uma maneira organizadinha, aos poucos, sem loucura. Parecia até que ela estava numa trajetória legal. Mas, enfim, vamos adiante. Eu, com licença, eu tomar mais uns golinhos. Que não sei o que aconteceu com minha voz, tá meio ruim hoje, né? Vambora. Então, os números das bases de dados deles são 200. Como é que tem 240 milhões de CPF? E a população não é 200 milhões de pessoas? Deve sair o censo agora? Enfim, nunca saberemos, né? Aí tem 2 bi de registro, porque aí aqui é os inputs que eles recebem, né? Dos data points, né? Para cada CPF. 52 milhões de CNPJ, bastante. Então rola lá bastante consulta ao longo do dia, né? Vários clientes envolvidos, consultas de score. Ou seja, né? Dá para ver que é um banco robusto, assim, é algo relevante aí, considerando a população brasileira, sem nem entrar nesse mérito aqui de como é que os caras têm mais CPF que a população brasileira, mas tudo bem. Então, na outra ponta, né? Isso aqui é na ponta dos bancos de dados dos consumidores. Na outra ponta, você tem os clientes que são as empresas, né? Que vão consultar o serviço deles, os bancos de dados, para ver, né? Se pode dar crédito, se não pode, cobra mais, cobra menos, parcela mais, parcela menos. E aí vai ser tudo quanto é tipo de empresa, né? Isso é interessante. Você não está exposto a um segmento em especial da economia, embora a gente já vai ver que tem um segmento da economia que de fato pesa bastante para eles, mas é relativamente diversificado. Claro, né? Vai ficar muito na parte financeira, comércio, varejo, vai ser os principais, mas tem lá utilities, indústria, tem um pouquinho de tudo, tá? Então, o que eles estavam, que deu para perceber que eles estavam tentando fazer um pouco, era criar um serviço um pouco mais completo, não só a base de dados. Porque a impressão que dá é que essa consulta aí legal e tal, mas ela meio que já está na maturidade, né? Porque se você já tem uma base gigante e tal, robusta, você já tem um monte de cliente, como é que você abre uma avenida de crescimento nova aqui, né? É meio difícil, parece que você já está mais ou menos ali no negócio maduro. Qual seria a saída? É usar essa base de dados, né, robusta e criar um ecossistema de outros serviços em volta. E parecia que era mais ou menos o que ela estava criando, né? Assim, em outras etapas aí do ciclo de negócios, lançar serviços diferentes, né, para agregar um pouco mais de valor. Então, aqui a gente tem aí uma explicação um pouco melhor, né, do ciclo do crédito. Então, tem a prospecção, né, procurar achar os clientes e tal, ajustar os limites aqui que a gente falou e tal, enriquecer o cadastro. Que mais? Aí você vai oferecer o crédito propriamente dito, analisar o risco, tomar a decisão, né, automatizar essa decisão, construir uma política de crédito, né, e aí você vai mantendo, né, a relação com esse cliente, você vai acomodando ali, vendo se o cara tá pagando e tudo mais e tal. É repetitivo, né? Os caras deram uma espremida aqui para desenhar o ciclozão. E se der ruim, né? Se aquele cliente que você acabou oferecendo crédito ou, né, vendendo e tal, né, não entrega, né, não paga, aí tem um serviço de recuperação, de ir atrás disso aí, de fazer cobrança e tudo mais, né? Então, esse é o ciclo que eles colocaram, deram uma exageradinha assim para valorizar. Mas a gente já chega na parte aí que ela tá, né, diversificando um pouco mais, tá? Então, bom, aqui eles fazem lá mais você sabia que os consumidores sem restrição têm risco de não pagar, e, né, mesmo o cliente, enfim, né, estão falando do negócio deles, do quão importante, né, é ter acesso ao serviço deles para tomar uma boa decisão de crédito, tá? E as informações, né, proporciona a venda mais segura, possibilita adequar prazo, limite, que é o que eu estava falando, né? Tá. Até aí, qualquer um, né, um ser humano que vive uma vida comum hoje em dia, né, consegue entender isso com tranquilidade. Eles destacam bastante a criação, né, do cadastro positivo, que veio, né, para contrapor, porque você tinha um cadastro negativo, os maus pagadores, né?
mas você não tinha uma valorização da pessoa, que pagava sempre em dia e tal. Não é que não tinha, mas era uma relação cliente-empresa, né, única, né? Cliente com cada empresa. Então, se você é cliente de uma empresa e está sempre comprando lá, pagando, aquela empresa sabe que você é um bom pagador, mas não o mercado como um todo. Então, eu lembro quando criou isso aí, você cadastrava, não sei o que lá, e pelo que entendi, depois virou um negócio meio que automático, né? Esse compartilhamento de informações de bons pagadores, o que me parece assim, bem interessante. E claro, para o serviço deles agrega muito, né? Porque aí você tem uma visão muito maior de informação. Porque antes, se você tinha uma pessoa que não tinha nenhuma restrição, né, nada negativo, não quer dizer que ele ia ser um bom pagador. Quer dizer só que ele não tinha nenhum lançamento negativo. Agora, com o cadastro positivo, você pega um cara que, assim, sei lá, tá entrando, né, no mercado, nunca tomou um empréstimo, uma compra relevante. E você nem sabe se ele vai ser um bom pagador ou não. E você pega um outro que não tem nenhum lançamento, mas tem um histórico gigante de ter feito isso, aquilo, compra, prazo e tal, pagar tudo direitinho. Não, esse cara com certeza é mais confiável, né? Então, ajudou bastante o serviço que eles tinham para oferecer, tá? Enfim, aí eles comentam que nesse cadastro positivo eles usam ferramentas de deep learning, machine learning, inteligência artificial e tal, para tratar os dados e tal. Legal. Tá? E o negativo não, por algum motivo, vai entender. Mas, né, com certeza, isso aí deve ter uma justificativa técnica. Tá? E um pouco mais sobre cadastro positivo. Então, rolou isso aí, né? Antes você tinha que ir lá cadastrar, agora parece que é automático. Tá? Enfim, tem 135 milhões com cadastro positivo, o resto é tudo negativo, é isso? É bastante coisa, não? Enfim. E aqui o que eles destacam, né? Que a maior parte, com o cadastro positivo, a maior parte dos consumidores se preocupa, né, em melhorar. Nossa, bugou o PDF aí. A maior parte dos consumidores ela se preocupa em melhorar a sua nota de crédito, né? 40% melhorou, enquanto só 26% caiu, né? E 30% manteve no menor, né? Nas empresas não dá tanta diferença assim, mas ainda assim, né? Você, se existe um cadastro positivo, você se preocupa, né, em ter uma nota melhor, porque, né, se um dia você precisar, você sabe que você vai ter uma condição, né, mais relevante ou mais uma condição mais favorável, né, para tomar algum produto desse. Eles criaram um centro de excelência, analytics e tal, porque o negócio deles é informação e dados, né, faz todo sentido. Imagina hoje em dia, né, com a explosão da IA lá, os caras devem estar, né, correndo atrás bastante. Tá? Então, lançaram aí PowerScore 4, que acho que é um modelo, né, para identificar consumidores que possuem alta chance de não pagar uma conta e tal. Bacana. Olha lá o scorezinho, né? Enfim, chegamos nas aquisições. Então, como eu comentei lá, né? Beleza, a empresa é um dos grandes players lá, pelo tamanho do banco de dados, né? Na impressão que chegou ali numa maturidade. E aí, como é que a gente cresce? Né? Essa é a dúvida. E pós a IPO, eles começaram a fazer aquisições, joint ventures, para oferecer serviços correlatos, né? Ligeiramente diferentes. Então, a Acordo Certo, por exemplo, era uma empresa de renegociação de dívida, tá? Especialista nisso, que é um serviço que tem tudo a ver com eles, né? Você já tem essa relação lá do credit scores, deu ruim, você tem uma solução lá, um serviço para o, né, concessor do crédito lá ir atrás, né, de fazer a cobrança, tentar recuperar, tentar negociar, e a Acordo Certo, a empresa trabalhava com isso. Então, parece interessante essa estratégia dela, né? De ir agregando serviços correlatos para abrir novas avenidas de crescimento, vou dizer avenidas de crescimento, né? Mas para ir agregando mais valor em cima de um ativo core que você tem, que já tem bastante valor. Que, querendo ou não, é uma base de dados com bastante informação, isso aí vale bastante dinheiro, com certeza. Né? A outra grande, essa maior, né, Conduto, ela trabalha com que? Antifraude, né? Então, também é relevante nesse meio de conceder crédito e tal, né? Você ter lá um sistema aí para analisar os pedidos e detectar fraudes, né? Evitar prejuízo para as empresas. Então, essa era a estratégia, parecia que vinha muito bem. Agora está rolando mais uma. Tinha mais uma joint venture rolando, que a gente já viu aqui na apresentação. Então, legal, né? Eu tinha curtido bastante a Boa Vista. Na verdade, não tinha, né? Ainda tem, só como ela está, né, no processo de ser vendida, né? Meio que para interesse de investimento mesmo não faz muito sentido, conforme a gente comentou
né, nos M vídeos da Energias do Brasil e tal, quando a empresa, né, ou vai fechar o capital, vai sair da bolsa e tal, meio que não tem mais por que continuar investido nela, né? Mas olha só que interessante, né? A gente já vai ver os números. Pô, o negócio pareceu legal. Aí o que, que a gente já pensa desse negócio? Deve ser um negócio meio asset light, né? Não tanto investimento em CAPEX pesado. A empresa tem grana do IPO para fazer essas aquisições pontuais, para diversificando os serviços. Então parecia bem bacana. Vamos dar uma olhada no resultado mais recente do primeiro trimestre agora de 2023. Agora, especificamente 2023, ela está num momento um pouquinho mais fraco, porque lembra que eu falei que era legal para ela ter clientes de vários tipos de indústria diferentes? Mas tem uma indústria que ferra ela aqui, né, que é justamente a de crédito, né, de concessão de crédito, que é o momento que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil, né, de taxas de juros altos. Os bancos começaram a experimentar aí um aumento de taxa de inadimplência, então o crédito no Brasil, né, deu uma secada violenta, não só esse crédito tradicional de banco, mas o crédito do comércio e tudo mais, né, deu uma secada violenta agora, né, nesse período que a gente está vivendo, tá? Pelo menos por enquanto, até cair taxa de juros, até melhorar essas inadimplências. Então, esse cenário é o pior possível para uma empresa dessa, né? O pessoal já de cara não quer oferecer crédito, então os serviços dela vão ser muito menos demandados, tá? E assim, a gente já vai ver os desdobramentos, teve uma queda relevante de EBITDA, de lucro líquido. Eu achei até que ok, né? Considerando que é meio que o pior que pode acontecer. O pior que pode acontecer, sim, pode ser pior. Mas é um cenário muito adverso para uma empresa dessa, né? Um cenário que ninguém está querendo dar mais crédito. Você trabalha com score de crédito, ninguém quer dar mais crédito, né? Fica puxado. Mas, enfim, né? No top line, a gente vê que o impacto não foi tão grande, tá? A receita não caiu tanto, eles compensaram um pouco com o serviço de recuperação de crédito. Então, os caras estão tentando aí, né, dar fazer o que for possível. Eles já lançaram um novo modelo de score de crédito, lembra que estava no Power Score 4, agora é o 5. Né? Estão lançando mais produtos antifraude. Então, ok, né? A empresa continuou com o caixa, a gente já vê lá no Fundamentei. Hoje eu inverti a ordem. Fui para as apresentações antes da gente olhar no Fundamentei. Enfim, aqui é o que eu tinha falado, né? Eles já estavam criando uma nova joint venture. Eu olhei bem por cima isso aqui, tá? Mas pelo que eu vi, é de uma empresa de crédito propriamente dito, né? Onde eles estão dentro. Então deu a impressão que eles estão querendo mesmo é criar um modelo do como eles podem funcionar também, né? Em parceria mais próxima com outras instituições. Eles criaram uma joint venture, né? Com eles lá dentro para oferecer crédito usando, né? Os serviços na totalidade da Boa Vista, né? Então seria uma coisa mais ou menos nesse sentido, tá? Enfim, aqui eles estão falando do PowerScore 5, que é um modelo novo, que aí, né, com certeza deve ser mais moderno. As tecnologias, né, de machine learning e tal estão evoluindo muito rápido. Então, deveria ser aí um produto, deve, né, porque a empresa continua existindo, a gente só não vai comprar ela, né, mas deve ser bem mais interessante e tal. Que mais? Adastro, eu não sou só eu que escrevo, que cometo os typos de digitação. Mas vamos embora. Então, assim, vendo o resultado, ele deu uma leve queda, né? Caiu ali 5% para cá, ali, comparado, dependendo da base de comparação. Não foi uma queda no top line absurda, né? Então, por isso que eu falei, para um momento que você enxerga que, né, é um cenário muito adverso para a empresa, né? Até que se segurou bem a minha visão, tá? Que a gente tem uma abertura um pouco maior da receita para ver essas soluções analíticas, né, do crédito propriamente dito, do score. Aí tem outras de recuperação, antifraude, marketing, né, um quarto aí da receita da empresa. Destaque para a recuperação, que assim, se eles crescerem mais em recuperação, a tendência é que dê uma equilibrada maior né, nesses ciclos de crédito. É porque no momento que você não está oferecendo mais muito crédito, cresce o de recuperação, né? Porque normalmente é porque tem uma inadimplência alta. Então, isso é interessante, essa diversificação de serviços, ela acaba contrabalanceando, né, e tornando a empresa mais resiliente, né? Então, era interessante mesmo. Enfim, serviços de decisão sofreram maior impacto, né? Por motivos óbvios, restrição na concessão de crédito. Não foi nenhuma grande queda, assim, né?
Só que a gente já vai ver o impacto no EBITDA. O impacto no EBITDA foi monstro. Por que vocês acham aí? Pensa um pouquinho antes de eu chegar lá. Então, a inadimplência segue alta, né? Tá negativando. Ah, eles têm, né, as informações sobre negativados. É 140 mil. Quanto que é isso? Milhões? Tudo isso negativado? Nossa! Mas o que é muito, não é? Não? 140 milhões de negativações? Não é negativação para burro? Enfim. O serviço de recuperação ainda um pouquinho melhor. Chegamos no ponto que estourou o resultado da Boa Vista na despesa, porque a empresa está crescendo, está fazendo aquisições, está investindo em novas verticais, então é natural que você vai ver um crescimento de despesa. Né? Normal. A empresa está expandindo, está contratando, né, um time novo. Eu li isso em algum lugar, não sei se é aqui ou em outro lugar. Né, um time novo de antifraude, de outros serviços, investindo, né, junto aos outros órgãos de registro. E aí você cai um pouquinho a receita e aumenta muito os custos, aí a queda no operacional é pesada. Então, felizmente faz parte, tá? É claro que a gente já vai ver aqui, ó, o EBITDA caiu muito, né, 20, 30%, né, tá? Uma machucada grande nos números da empresa, mas de novo, pensando num longo prazo, eu não acho assim péssimo, porque isso aqui não é aquele aumento de gasto desenfreado que a empresa, né, não consegue, né, não é uma visão assim de eficiência e tal. A empresa está crescendo, é normal ter aumento de gasto, tá? Não é nenhum absurdo de crescimento, 30% e tal, para quem está fazendo aquisições. Né? Tudo bem, isso aí não pode ser sempre, tá? Só que tem esse efeito, né? Contrai a receita, sobe muitos gastos, despenca a EBITDA, resultado operacional. Mas ainda assim, valeria a pena, eu acho, ficar de olho nela, né? Porque você pode ter uma acomodação tanto dos gastos quanto lá da receita ali em cima, né? Uma recuperação do mercado e ela voltar a ter. Então aqui a gente enxerga claramente a alavancagem operacional em curso, tanto para o bem, quando a empresa cresceu, melhorou e os números responderam bem, quanto para o mal, né? Quando você tem uma empresa que está nesse ponto assim de maturidade, que incremento na receita entra bastante lá no lucro líquido, o contrário ele é verdadeiro também. Então, quando pesa, vem com força, tá? Então, é basicamente esse o resumo dela, né? Piorou bastante os resultados, mas eu continuo achando que os fundamentos de longo prazo são interessantes, tá? De verdade. Então, o aumento no investimento, né, faz parte ali da estratégia de crescimento e ela tá vivendo ali uma crisezinha, então eles têm uma métrica interessante, eu nunca tinha visto isso, EBITDA menos CAPEX, né, porque você mistura indicador de DRE com, né, de fluxo de caixa, pelo menos espero que eles estejam falando em CAPEX, visão caixa aqui, né, mas enfim, o que eles estão mostrando? Que ainda assim a empresa sobra dinheiro, né, o operacional ainda cobre todos esses investimentos de crescimento, que tá ótimo. A gente vê muita empresa ter performance bem pior, né? Tá lá investindo bastante para crescer, aí vem uma crisezinha, a empresa não consegue sustentar, né, os investimentos, aumenta a dívida, o resultado financeiro pesa e entra uma bola de neve que fica difícil de sair. Tá? Aqui ainda sobra dinheiro, sem nem contar que eles têm mais de 1 bilhão em caixa, a gente já vê no fundamento. Então, a margem líquida, claro, né, despenca, a reboque da margem EBITDA, né, o lucro líquido, né, caiu bastante e tal. Você vê ó, muita volatilidade nos lucros, né, característico dessas empresas que estão no estágio de maturidade inicial ainda, estão evoluindo, né, como empresas, para que o banco de dados deles já é maduro, mas como empresa ainda é inicial. Mas, por outro lado, interessante, tá? A geração de caixa aí segurou, com todas as dificuldades e tal. Ah, mas isso aqui é sacanagem, né? Segurou o caixa com fluxo de caixa de financiamento e você falar que tá consistente. Ah, olha só, os caras fazem umas gambiarra na hora de, olha lá, de fazer o slide. Mas enfim, não sei se tá bugado o meu PDF aqui ou não. Isso aqui esquece, tá? Porque fluxo de caixa negativo. Falou, oh, estamos gerando consistente. Ah, tá entrando dinheiro do fluxo de caixa de financiamento. Mas enfim, isso aqui é irrelevante, tá? São valores pequenos, nenhum problema. É só deram aí uma floreada violenta, aí estão comentando que estão dando um ajuste lá na estratégia, né? Diversificação é fundamental para eles, tá? Diversificar. Não só para resistir melhor esse ciclo de crédito quando vem ruim, mas para crescer mesmo, né? Para prosperar aí como empresa, tá? Diversificar o portfólio, melhorar a experiência do cliente e tudo mais, tá?
Mas olha, eu gostei até da Boa Vista, tá? De verdade, né? Eu dei aquela olhadinha na live de terça, pareceu interessante. Olhei o negócio, parecia interessante. Então, se fosse uma empresa que não tivesse nesse processo aí, né, de ser vendida e tal, pô, seria uma empresa que você poderia pensar em considerar para investir. Né? Claro, agora não é o momento que ela está, né, voando, teve uma queda ali, né, no bottom line que a gente viu, mas você poderia deixar ali, ó, anota o nomezinho dela, deixa de ladinho. É um soluço aqui, soluço de praxe nos vídeos. Anota ela, deixa ali no cantinho, né? E eventualmente, recuperando um pouquinho essa situação, você poderia pensar em investir. Então, conectando com a live de terça, olha como é que não é difícil, né? Fazer uma estratégia simples, mas organizadinha, bonitinha. A gente fez aquela olhada no Fundamentei lá de 5 minutos na live de terça, nem isso, para quem quiser, vai lá no finalzinho da live, ela tá marcado como timestamps, tá? A gente viu que era uma empresa interessante, olhamos o negócio dela também super rápido. É claro, né? Falei, mas tem meia hora de vídeo. Sim, mas eu tô fazendo um vídeo, tô explicando para vocês, né? Você sozinho, você vai gastar um terço do tempo, 10 minutos para ver tudo isso. Só que o que ela faz? Crédito e tal. Aí você olha, não, é um player relevante do mercado e tudo mais. Tá diversificando. É isso, aquilo que eu falei. Mantenha simples sobre a parte, né, do negócio. E depois dá uma olhadinha nos números um pouco mais detalhado e tal, né? Que aqui dá para ver que deu uma pioradinha em 2023, né, para tentar entender o porquê. E é isso, já estaríamos prontos para tomar uma decisão de investimento numa Boa Vista, sem precisar ficar olhando, né, demonstrativo contábil, ficar lá loucubrando sobre o negócio, mas eu acho isso, eu acho aquilo, né, de uma maneira bem eficiente, tá? Vou dar nota para ela, para mim é nota 4, tá? De verdade. 4 ou 5 até, mas 4 tá de bom tamanho, não tá no momento, assim, né, forte. E qual foi o grande problema dela aqui, pelo visto que eu identifiquei aqui, ó? Vamos lá, a empresa vale uns 4 bi, né, valor a gente não deu uma olhada ainda. E, enfim, ela teve um IPO lá em cima, tá? Uns R$ 12, aí ela deu uma despencada, provavelmente na percepção do mercado. Bom, o mercado aqui caiu em geral, mas provavelmente o mercado tem uma percepção sobre essa piora de crédito, que é o que aconteceu e tal, né? Então ela caiu aí, sei lá, 70%. Né? E depois, com a notícia da oferta de compra lá, ela estabilizou no preço que ela vai ser vendida, né? Como a gente explicou bastante lá na Energia do Brasil. Então, o grande ponto aqui foi esse, né? A expectativa após a IPO. Porque o IPO em si, como eu falei, não tem nada nem de mais nem de menos. É claro que tem uma proporção maior de empresas ruins, né, do que empresas boas, tá? Mas é muito comum no IPO, e é um outro problema também, é o excesso de expectativa. É aquele lance da grama do vizinho ser mais verde, então o pessoal acaba pagando valores de mercado muito altos, né? As 7 bi que ela chegou a valer aqui, é meio altinho, assim, porque... Cadê os números, né? Não que seja abusivo, né? Mas porque ela entrega, assim, de resultado, ainda é muita expectativa embutida. E é sempre assim, cara. A IPO a galera vai achando que é a última bolacha do pacote e a grande maioria não é, embora algumas empresas sejam interessantes, tá? Então, tipo, os números a gente meio que já viu, né? Não tem muito o que falar. Ela após a IPO teve um crescimentinho. Seria bom para quem fosse fazer uma análise mais detalhada, né? Ver se esse crescimento foi orgânico, se veio das aquisições, né? Dar uma olhada nos resultados passados, mas enfim. Deu para ver um crescimento, deu para ver uma evolução bem boa do EBITDA, tá? Após a IPO. O EBITDA quase dobrou, né? Praticamente dobrou. Mesma coisa a EBIT, lucro líquido acompanhou em mesmas proporções, que é o que a gente viu no vídeo lá da análise simples. Então, ela tem uma margem legal, né? Uma empresa de serviços e tal. Que mais? Aquilo que eu falei, né? Aqui foi o IPO. Então, a gente vê a entrada no fluxo de caixa financeiro, né? E, enfim, a empresa ficou com um bi em caixa. Tá? E como ela não fez uma loucura, ela não tem uma estrutura de gastos excessiva, manteve essa grana caixa. Então, isso aqui é uma vantagem. Você tem uma grana boa lá, bala na agulha, para aparecer uma empresa assim, sabe, lá comprar, agora que a gente está vivendo um momento mais conturbado de mercado, né? A gente viu que ela fez 3 aquisições, mas foram aquisições até bem pé no chão. Então, isso aqui era legal, né? A empresa tinha condição aí de meter ficha, se fosse o caso, né? Se aparecesse a oportunidade. Né? Bem diferente de outras empresas que a gente vê, levantou o capital,
reduziu um pouco a dívida, depois, bum, dívida de novo, né? Complexo. E do ponto de vista caixa, ela estava sempre lá gerando caixa, o CAPEX confortável dentro do caixa, sobrava um FCL legal, assim, tá? Para 7 bi, talvez não, né? Para esses 4 já começa a ficar interessante. Então, assim, isso aqui a gente já tinha olhado, mas só para reforçar. É uma empresa bem redondinha, tá? E eu fiquei até curioso de ver umas respostas assim do pessoal falando mal e tal. Mas é aquele negócio de sempre, né, pessoal? Por que, que a galera fala mal? Porque despencou. É, assim, é batata, tá? A percepção que as pessoas têm sobre o desempenho de ativos no mercado, ela tá ligada 90% das vezes em relação à cotação. Por mais que a gente fala, não se importa com cotação, no curto prazo, né, não tem correlação com os resultados da empresa, com os fundamentos da empresa. Mas, enfim, é a impressão que vai falar para as paredes. Né? Eu vi um monte de gente falando mal, tal, né? Nem foi uma empresa que acabou nunca entrando no radar de análise, mas poderia, tá? Bem redondinho. Sofreu um pouco, né, de um excesso de expectativa no começo, que é comum nos IPOs. Mas ó, aqui, ó, quanto que ela chegou a valer o valor de mercado? Chegou a valer 3 bi, com 1 bi em caixa, cara. Aqui tava bem interessante. Era uma decisão de investimento bem interessante, tá? E tinha um valor legal, os números a gente viu eram bons. Ainda não tinha piorado o resultado, né? Então, o cara que comprou aqui no segundo semestre de 22 parecia ser uma decisão boa. E no final das contas, o cara ganhou dinheiro, ainda terminou ganhando. Não é o que a gente, né, idealiza, porque o nosso jogo é de longo prazo. Então, você quer comprar as empresas para ganhar, não com uma valorização dessa aí, de sei lá quanto que teve de valorização. Dobrou, né? Quase de 100%. Não é isso que você quer, mas se acontecer no meio do caminho, beleza. Poxa, como assim não é isso que você quer? É o que a gente pensa em comprar as empresas e ganhar com, né, a transcendência, a evolução das empresas ao longo do tempo. Aí que está o verdadeiro ganho na renda variável, tá? Mas se você faz um investimento ele dobra de valor, ninguém reclama, né? Não é ruim. Agora, o cara comprou no IPO lá, afobado, sem ver os números direito, sem, né, ainda muito empolgado pela expectativa, e você perdeu. Você conseguiu perder. Tá? Mas é isso, pessoal. Eu não vou botar o comentário lá, né? Porque provavelmente isso aqui logo vai fechar essa página. Mas fica aí de legado, né? De histórico, análise da Boa Vista. Então é sempre bom. Quando aparece uma empresa nova no Brasil, que tem um negocinho legal para analisar, pô, não vou perder a oportunidade. Acho que valeu mesmo assim, tá? A gente viu como uma empresa, aparentemente, né? Simples, mas você consegue ter um negócio ali organizadinho, bonitinho, gera caixa, o capa descoberto no carro, tem uma margem boa, a evolução dos resultados foi ok, ainda tinha muito dinheiro em caixa para investir. Então, aquela análise simples que a gente passou na terça-feira, perfeito, aqui encaixou. Agora vamos lá, olhamos o negócio um pouquinho melhor, tudo batia, o negócio asset light, mais importante, tem valor ali na base de dados, a empresa numa estratégia de diversificar, de expandir serviços, vivendo um momento bem difícil, por isso deu uma piorada nos resultados, mas também nada, né, preocupante para o longo prazo, né? Uma hora a situação de crédito vai melhorar. Então era uma empresa que dava muito bem para tomar uma decisão de investimento, né? Não dá por causa das outras. Sobre governança, né? Sem contar isso aí, tem muito o que falar, novo mercado, bonitinho e tal. Tinha umas participações grandes, ó, daquela associação comercial de São Paulo lá, que era os principais acionistas, mas nada demais. Né? A única coisa seria que ela é um IPO recente, o que pode afastar algumas pessoas, eu entendo, né? Mas vai fazer 3 anos, já estava na hora de analisar ela já, né? É isso, pessoal. Acho que o vídeo valeu mesmo assim, né? Aprendizado nunca é demais. Aqui reforça vários pontos nossos, a gente viu mais um pouquinho. Tomara que apareçam mais empresas assim, né? Com negócios diferentes, né? Negócios mais modernos, mais asset light, para dar uma complementada com a nossa bolsa ainda é muito pesada, né? Naqueles negócios tradicionais. Mas é isso, pessoal. Por hoje é só. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!